dediquem-se à oração, fiquem alertas e sejam agradecidos. Baseado na referência de Colossenses capítulo 4, versículos de 2 a 6. Chegamos ao capítulo 4, entramos no capítulo 4 de Colossenses, mensagem 22. Vamos ter apenas mais uma mensagem, a 23, onde concluiremos o livro de Colossenses. Graças a Deus, o Senhor nesse período nos deu aí, vamos fechar com 23 mensagens, onde Ele nos dá o estudo completo, a revelação completa do livro de Colossenses, aplicada aos dias atuais, à nossa necessidade. Dediquem-se à oração, fiquem alertas e sejam agradecidos. No capítulo 4 de Colossenses, versículo 2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste, versículo 4, como devo fazer. Portai-vos com sabedoria, para com os de fora, para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra, a minha palavra e a sua palavra, seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha só, depois de nós termos desfrutado aí de 21 mensagens, onde nesse período todo fomos exortados a os principais problemas ali da igreja em Colossenses, que eram os ensinamentos estranhos e heréticos que os líderes traziam para a igreja, totalmente influenciado pela ideologia local e ideologia da época. Paulo, ele traz no capítulo 1 ao 3, sempre querendo evidenciar a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, porque em todos os ensinamentos, Cristo estava sendo substituído por várias práticas, por vários costumes da época. Nós estudamos sobre o misticismo, sobre o asceticismo, sobre uma série de outros ismos aí, que assolaram as igrejas nessa época e continuam. Claro que hoje de uma maneira muito mais superficial, muito mais enroupada, muito mais vestida, assolando as igrejas de hoje. Então, depois de nós ouvirmos e desfrutarmos e estudarmos, ficarmos apercebidos, ficarmos espertos em alerta, o apóstolo Paulo, ele não teria outra maneira de encerrar essa carta. Paulo, ele encerra essa carta no capítulo 4, iniciando e falando sobre a oração. Então essa maneira extraordinária que o apóstolo Paulo encerra essa carta, não é por acaso. Tudo que ele ensinou e exortou e encorajou a igreja de Colossenses, ele está querendo dizer que nada disso que eu falei para vocês, que eu escrevi na carta, para que vocês sejam e fiquem apercebidos, sejam inoculados, vacinados, nada adianta se vocês não tiverem a prática da oração, se vocês não perseverarem na oração. Então aqui ele traz o segredo da maturidade cristã. Ele fala sobre a oração. Dediquem-se à oração, fiquem alerta e sejam agradecidos. O apóstolo Paulo, ele não termina essa carta falando de nenhuma doutrina, no capítulo 4, nem com correções. Ele termina falando de oração. E aqui a gente chega à conclusão. A oração é a respiração da alma. Quando nós oramos, a nossa alma respira. Nós ganhamos fôlego de vida em Cristo Jesus. Então a oração é um instrumento fabuloso, maravilhoso que Deus deixou para nós, para que nós possamos nos encorajar no Senhor, sermos encorajados no Senhor e que a nossa alma possa ganhar fôlego, ganhar respiração. A palavra também vem nos mostrar, pegando esse contexto de Colossenses e dando uma viajada em toda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nós podemos perceber que logo no início, no capítulo 4, versículo 26,
tem uma oração. Então, no início da Bíblia, teve uma oração. Foi quando, nós já conhecemos essa história, quando o filho de Sete nasceu, chamado Enos. E quando viu aquele menino, a fragilidade daquele menino, daquele bebê, num ambiente muito ruim de crescer, os seus pais e as pessoas em volta começaram a orar, porque perceberam que era impossível, quase impossível aquele ser tão pequeno sobreviver. E ali se começou a invocar o nome do Senhor, porque olharam para aquela criança, pedindo proteção, segurança para Deus. Porque Enos, nós sabemos o nome Enos, e colocaram o nome da criança de Enos, que significa fraco e frágil, mortal. Então, no início da Bíblia, temos ali no capítulo 4, versículo 26, uma oração. Daí se começou a invocar o nome do Senhor, rogando a Deus para que protegesse aquela criança. Se nós viajar em toda a Bíblia, agora no Antigo Testamento, no Novo Testamento, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, nós vemos um amém. E vem Senhor Jesus. Então a Bíblia, ela também termina com oração. A palavra de Deus, tudo começou, o propósito de Deus começou com oração, e a Bíblia, o propósito de Deus vai terminar com oração. No livro escatológico, Apocalipse, está lá, amém, vem Senhor Jesus. Então isso traz para nós vários sentimentos, vários princípios. Tem aquela frase, a oração é o primeiro e o último recurso. A oração, ela iniciou na Bíblia, Gênesis capítulo 4, e ela concluiu em Apocalipse capítulo 22, versículo 20. A oração é o primeiro e o último recurso na nossa vida. É claro que essa palavra não pode ser apenas um jargão ou mais uma proforma, que Deus possa tocar os nossos corações e que nós possamos nos tornar homens e mulheres de oração. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Tudo que está entre esses dois pontos, o início, que começa com oração, e o término, que conclui com a oração, nós podemos chegar à conclusão que o desejo de Deus em toda a Bíblia é buscar comunhão com o homem. O que é a oração? A oração é Deus, Ele deu a oportunidade, esta ferramenta para que nós tenhamos comunhão com o Pai. Deus, Ele almeja a comunhão. Ele almeja a comunhão com o Pai. Isso é para que nós priorizamos a nossa comunhão com o Pai. Priorizamos a nossa comunhão com Deus. Aqueles que são pais e mães, sabe o que eu estou dizendo? Um dos momentos mais prazerosos que nós temos é quando o filho está na nossa presença, ou o filho busca a presença do pai, a presença da mãe. Ou o filho, ele prefere o pai e a mãe do que tantas outras coisas que é oferecida a ele. Isso é prazeroso para o pai, prazeroso para a mãe. Igualmente Deus, Ele almeja a nossa presença, Ele almeja a nossa glória, Ele almeja a comunhão com Ele, Ele almeja que nós oramos. Senhor Jesus, Deus deseja que a oração seja uma prática visível, e constante nas nossas vidas. Que não seja apenas um ato religioso, mas que seja um princípio de vida para cada um de nós. Neste mundo tecnológico, onde a tecnologia está bastante evoluída, o principal meio de distração das pessoas, é muito fácil para o cristão se distrair e colocar Deus em segundo ou terceiro plano. Que possamos, a partir de hoje, nos tornar homens e mulheres de oração. Amém. Também nós vemos em toda a Bíblia, nessa introdução inicial, vemos uma multidão de mandamentos, como 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que está assim: orai sem cessar. O mandamento é: orai sem cessar. Também em Colossenses capítulo 4, versículo 2, que acabamos de ver: perseverai na oração. Perseverar é manter-se firme, é continuar firmemente orando. Perseverar é manter-se firme, continuar firmemente orando, mesmo que surjam adversidade e distrações. Perseverar na oração é continuar orando. Senhor Jesus. Amém. Em Isaías capítulo 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar,
invocai enquanto está perto. Também é um mandamento para nós buscarmos o Senhor enquanto podemos achar. E hoje, na nossa era, nós ainda podemos achar e encontrar o Senhor. Virão dias onde nós invocaremos e não encontraremos. Onde buscaremos e não acharemos, porque o tempo de graça passou. Por isso que o profeta Isaías fala aqui, vem nos encorajar: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Em Jeremias capítulo 29, versículos de 13 a 14, diz: buscar-me-eis e me achareis, e quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando me buscardes é de todo o vosso coração. O que é buscar o Senhor de todo o vosso coração? Focado, sem distração. Todo o vosso coração. Essa semana eu estava tendo aula com um professor, um promotor de justiça, falando sobre uma legislação específica, e ele estava bastante incomodado com a turma. Todo mundo estava sonolento, porque tinham chegado muito cedo, uma semana muito pesada, então a turma toda sonolenta. Então ele escolheu um colega que estava, literalmente, ele deitou sobre a cadeira. Ele não resistiu ao sono. O Deus Morfeu pegou ele e amassou ele na cadeira. E ele chega a roncar. Totalmente falta de respeito. Mas aquele promotor, homem santo também, cristão, ele olhou para aquele ser acabado, chegou na frente dele e começou a ministrar a aula. E continuou ministrando. Em determinado momento, quando o colega mexeu na cadeira, que viu que o professor estava na frente dele, se ajeitou, ele falou: fique tranquilo, eu só quero que você responda tal coisa. Ele não estava de todo o coração. Não soube. Não, desculpa, perdão, eu não sei. Não, de fato, não foi chamada a atenção, mas o expôs ele, para mostrar que aquele colega, ele não estava ali de todo o coração. Ele estava só de corpo presente. Ele estava ali, mas ele queria estar na cama dele, deitado. Mas as circunstâncias o impediram dele estar ali. Impediram, então ele estava ali. Então só foi o corpo, mas a mente estava em outro lugar. Por isso que aqui, fazendo essa reflexão, buscar-me-eis e me achareis, e quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo o vosso coração é focado, é centrado em Cristo, sem distração. Buscar-me-eis de todo o vosso coração. O que vai acontecer? Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Também 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 18. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Essas 5 referências que eu trouxe, irmãos, que falam sobre oração, é para mostrar que em toda a Bíblia existe o mandamento. Mandamentos para que nós sejamos homens e mulheres de oração. Amém. A oração é o ar que a alma respira na presença de Jesus, o nosso Cristo. Por isso que é importante nós atentarmos para essa palavra, atentarmos para esse princípio e ver por que o apóstolo Paulo, ele praticamente encerra a carta falando de oração. Eu havia dito, e vou repetir, eu vou tocar agora no primeiro ponto que eu quero desenvolver com os irmãos. Essa palavra tem 6 pontos, justamente para facilitar o devocional. E claro que eu não vou conseguir discorrer os 6 pontos, nós vamos ruminá-los durante a semana. E o primeiro é que a Bíblia começa e termina com oração, que é o propósito de Deus, eu já disse, é a comunhão. Qual é o propósito de Deus? Por que a oração? Porque Ele quer a tua presença, a minha presença. Ele quer a comunhão. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, mais nós ganhamos a intimidade com Deus. A oração é uma ponte entre o céu e a terra. A oração é uma ponte entre o teu corpo e o teu espírito. Quando você está na carne e busca o Senhor, você vai para o espírito. Essa é alguns princípios que a oração causa. Tudo o que Deus fez e revelou em sua palavra tem esse propósito.
grave, né? Isso aqui é para nós, é para a nossa maturidade. O anacrônomo rico. Tudo que Deus fez, preparou, primeiro é para nosso relacionamento com Deus. Segundo, intimidade com Deus. Para que nós tenhamos intimidade com Deus. Salmo capítulo 25, versículo 14 fala que a intimidade do Senhor é para os que os temem. E também quando prossegue o Salmo fala que aos íntimos eu darei conhecer os meus segredos. Aos íntimos, aí eu estou parafraseando, eu vou falar no ouvido e vou revelar os meus segredos, mas somente aos íntimos. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Também é para conexão, me conectar com Deus. Sobre essa palavra conexão, nós estamos muito online. Sempre vou fazer referência, porque isso é um problema. Nós tivemos também uma palestra sobre tecnologia, né? Para o crime e tecnologia para a segurança pública. É impressionante como as pessoas estão desconectadas na vida real, Marquinhos, na vida familiar, mas estão totalmente conectadas online. Então, sabia que um dos principais pontos de divórcio e de litígio familiar entre marido e mulher e entre pais e filhos é a desconexão, o gelo no relacionamento familiar, o gelo no relacionamento interpessoal, porque não tem conexão. O homem e a mulher não tem conexão, não tem toque, não tem carinho, não tem carisma, não tem. E aos poucos vai se distanciando, porque falta conexão. Porque você não está conectado com o real, você não está conectado com aquele ser próximo de você, você está conectado com o irreal, com o online, com o que está à distância. Então, há casos que surgem relacionamentos à distância, mas o relacionamento conjugal ali é destruído. Há casos em que os filhos se relacionam tão bem com seus amigos e outras pessoas à distância, online, mas não conseguem se relacionar em casa, porque estão desconectados. Eles precisam ganhar conexão. Então, para Deus, a oração também nos leva a nos conectar com Deus. E o quarto, comunhão com Deus. Então, tudo que Deus fez, tudo em sua palavra, todo o propósito de Deus está nesses 4 itens: relacionamento, intimidade, conexão e comunhão com Deus. Amém? Senhor Jesus. A oração também nos leva de volta para o nosso lugar de origem. Qual é o nosso lugar de origem? A presença de Deus. A oração tem um poder de nos levar, de nos transcender, nos levar ou fazer com que nós voltamos para o nosso local de origem, que é a presença de Deus. Orar nos leva para a presença de Deus. Sem oração, por outro lado, a nossa vida fica sufocada. A vida cristã fica sufocada, fica pesada. A mulher fica ranzinza, o marido fica um xureque da vida, o filho fica rebelde, os irmãos da igreja ficam sem graça, as reuniões da igreja ficam sem graça. Eu não tenho mais graça de servir, é um peso servir. Por quê? Falta oração. Lembra que eu falei no início? A oração é a respiração da alma, é o fôlego de vida da alma, porque você ganha conexão, comunhão, intimidade e relacionamento com Deus. Então, se sua vida está pesada, está sem graça, falta oração. Rogo para que você ore ao Senhor, Senhor Jesus, para que você possa respirar espiritualmente. Por isso que Paulo fala, dedique-se à oração. Dedique-se à oração é a versão revista e corrigida. A versão revista atualizada fala, persevera na oração. A versão revista e corrigida diz, dediquem-se à oração. Não como algo opcional, não, mas como regra, como oxigênio da vida espiritual. Senhor Jesus, orar é a maneira que nós temos de sermos preenchidos espiritualmente. Orar é respirar espiritualmente. E claro, irmãos, cada vez mais, essa é a tendência. Qual é a tendência, qual é a estratégia maligna? E ele está conseguindo, pasmem. A estratégia maligna é, de fato, cada vez mais,
cortar essa conexão com Deus, cortar essa conexão, essa relação, essa comunhão entre o homem, entre o seu filho e o seu Criador, cada vez mais, e ao longo das eras, Satanás está conseguindo, que nós, como igreja, possamos colocar um basta nisso, termos mais conexão com Deus do que com o inimigo. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos suprir nesta noite, só para vocês, irmãos, entenderem, nós possamos passar vários dias sem comer, sem beber. O próprio Senhor Jesus nos deu exemplo disso. Pode passar vários dias sem comer, sem beber. Quando a gente pega essa figura, a gente entende porque, por exemplo, quando Martinho Lutero falou, no século 4 e 5, no período da Reforma, a oração é o suor da alma. No período da Reforma, enquanto a Reforma, foi quando Deus revelou para ele, pelo menos uma verdade bíblica, dizendo que a salvação é por fé e não por obras. Então ele começou a dar um basta nas indulgências, onde o catolicismo colocava e obrigava as pessoas a comprarem, dizendo que comprando aquela indulgência, ele receberia um pedacinho do céu. Martinho Lutero recebeu a revelação pelas Escrituras e começou a pregar publicamente, a salvação é por fé e não por obras. A partir do momento que Martinho Lutero começou a sofrer grande perseguição da liderança da igreja e do governo estatal. E aí os seus súditos que observavam Martinho Lutero, olhavam para ele, e ele orando na ânsia de morte, e ele começava a suar, e eu acredito, a teologia diz isso, ele começava a suar, e o suor dele não era transparente, era marrom. Por que era marrom? Sujeira. Naquele tempo banhar era raro, a água potável era raríssima. Mas os súditos olhavam, achavam que era sangue saindo do corpo de Martinho Lutero. E ficavam preocupados. Mas um fato é, Martinho Lutero orava tanto que suava. A ponto do súdito achar que era sangue. E ele falou, não, isso é sujeira. Claro que ele não falou isso. Estou falando que os estudiosos da época, a lágrima era sujeira. Mas ele suava. Por isso que ele falou, a oração é o suor da alma. Então, nesse contexto, nós podemos passar dias sem comer e beber. Mas eu duvido se algum aqui fica 1 minuto sem respirar. Eu ainda acho que eu consigo, talvez o Ernesto, pelo nosso treinamento aí. Meu auge, talvez o Wanderson, o meu auge foi ficar 4 minutos sem respirar, 4 minutos. Numa prova de mergulho que eu tinha que fazer. Mas eu duvido, quem quer arriscar aqui ficar 1 minuto sem respirar? Você não fica. Por isso que fala, os mestres da Bíblia falam, a oração, quando você ora, você é a respiração da alma. Então você precisa estar respirando todo o tempo. Nós não passamos muito tempo, no máximo 10, 15 segundos sem respirar. Nós respiramos todo o tempo, nós oxigenamos nosso cérebro, o nosso corpo a todo o tempo. Então orar é respirar. Orar é oxigenar o nosso cérebro, a nossa comunhão com Deus. Quando olhamos para a Bíblia, vemos exemplos vivos de homens e mulheres que aprenderam a respirar a presença de Deus pelo exercício da prática da oração. Então agora eu vou passar para o item 2. Exemplo de homens que foram firmes na oração e mudaram eras. O primeiro que eu quero trazer é Jacó, no Vale de Jaboque. Jacó, no Vale de Jaboque, ele lutava, em Jó capítulo 32, ele lutava com Deus, ele lutava com o homem. Jacó tinha ganância, tinha força, tinha gana, ele lutava orando com Deus, porque ele queria receber a bênção de Deus. Jacó era tão forte, que Deus tocou na sua coxa, no osso mais forte do seu corpo, para que Jacó virasse um coxo, e o resto da vida passasse a mancar, e toda vez que ele mancasse, ele lembrava, para ele lembrar, eu lutei com Deus, e Deus tocou em mim. Jó capítulo 32. A experiência de Jacó deve ser a nossa experiência, um homem que luta em oração, que não se dá por vencido. O segundo exemplo que eu quero trazer na Bíblia se chama Davi. Davi, o rei, mostra a intimidade de Davi para com Deus. Em 2 salmos, não tem tempo de ler, anotem e leiam depois. Salmos 51 e Salmo 55. No Salmo 55, no 51,
mostra um homem que é arrependido, depois de cometer tamanho pecado e tamanha brutalidade, um pecado horrendo, de ter possuído Batseba, que era a esposa do seu general Urias. O profeta Natan chega até ele e o expõe, e o inquire Davi. Davi, ele não titubeou. Quando o profeta Natan falou assim: este homem é você, a qual você trouxe o julgamento que deveria morrer. Davi falou assim: pequei contra o meu Deus. Davi é um exemplo do homem que era poderoso, era rei. Ele poderia ter saído da presença de Natan, mas ele falou assim: pequei contra o meu Deus. E aí ele escreve o Salmo 51, e é um salmo que vê um homem arrependido, contrito, um homem íntimo de Deus. Ele fala que a alegria da salvação fugiu dele, e ele fala assim: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Esse é o Salmo 51, mostra, então, Davi é um exemplo de um homem que quando comete erros, se arrepende. De um homem que quando está em pecado, ele deve se arrepender. É um homem que tem intimidade com Deus. Em todos os seus salmos que Davi escreveu, se você olhar, existe um registro, existe uma assinatura de Davi. Qual era? Ele conversava com a sua alma. Davi conversava com a sua alma. Ô alma, deixa de ser insolente. Se converte ao Deus Todo-Poderoso. Se converte ao seu Deus, ao nosso Deus. Ô alma, deixa de ser pobre. Davi, ele conversava com a sua alma. E você sabia? Olha que legal, olha que interessante. A Bíblia é fantástica. Fantástica. Qual é? Alguém? Eu nunca fui, né? Nunca fui. Eu já participei de dinâmicas em grupo. Qual é uma das principais ferramentas que a psicologia usa ou te direciona para que você faça? Primeiro, o que ele fala? Jairo, você tem conversado com você mesmo? Né? Você tem conversado com você mesmo? Conversa com você mesmo. Fala assim, ó, Jairo, isso não pode. Jairo, vai por aqui. Jairo, seja mais forte, não é? É uma das ferramentas da psicologia. Ela induz o paciente, a conversar com ele mesmo. Ó, psicologia, Davi já fazia isso. Davi é um exemplo de psicólogo. Ele conversava com a alma dele. Alma, não faça isso, não faça aquilo, seja fraca nesse momento, seja forte agora, olha para o nosso Deus. Esse é Davi. Davi, então, é um exemplo, pois mostra a conduta de um homem que foi inquirido, pressionado, arrependido e por fim traído. Traído por quê? Aí no Salmo capítulo 50, no Salmo 55, Davi ele escreve um diário, porque ali ele foi traído pelo seu filho Absalão. Ele sentiu o gosto amargo do que é ser traído pelo filho de uma pessoa que ele muito amava. E não só isso, ele também foi traído pelo seu conselheiro e amigo fiel e íntimo Aitofel. Tanto Absalão como Aitofel conspiraram contra Davi, e ali no Salmo 55 mostra o sofrimento daquele homem. Mostra um exemplo de sinceridade e arrependimento. Então Davi, nesses dois salmos, nesses dois exemplos, ele é um exemplo de intimidade com Deus, sinceridade com Deus e arrependimento com o coração quebrantado. Nós devemos ser esses que pedimos perdão, que sejamos sinceros com Deus, que tenhamos intimidade com Deus e tenhamos o coração quebrantado, homens e mulheres. O outro que eu quero trazer, o outro homem de fé que eu quero trazer é Elias. A ousadia de Elias quando combatia com os profetas do Deus Baal no monte, sobre aquela história de Deus descer fogo. A ousadia de Elias. Elias ele não combinou nada com Deus. Elias é tão ousado que ele poderia falar assim: Deus, olha só, os profetas de Baal ali estão instigando o Senhor. Estão instigando, eu vou provar eles aqui. Não, Elias foi direto afrontar os profetas de Baal. Então Elias, ele é conhecido como aquele que tem ousadia. 1 Reis, capítulo 18, versículos 24 a 40, eu não vou ler. Elias demonstra ousadia e fé.
orando do alto de uma montanha na batalha contra o Deus pagão de Baal, contra os seus profetas. No Novo Testamento, eu quero trazer o exemplo de Paulo e Silas, um exemplo de fé, de fervor, de persistência. Paulo e Silas, Paulo e 1 Reis, ok. Eu só projeto aí para os irmãos anotarem, mas eu não vou ler, tá, por causa do tempo, só estou dando uma referência para os irmãos desfrutarem, tá bom? Aí 1 Reis 18, 24 a 40, vai falar sobre a ousadia de fé do Elias, a ousadia e a fé. Já em Atos capítulo 16, versículo 25, eu quero já ir para o Novo Testamento, onde mostra o fervor e a persistência de Paulo e Silas, mesmo presos, eles oravam. E sabia que a prisão de Paulo e Silas, ela é na masmorra. Por que na masmorra? Tudo tem um contexto. Hoje nós não temos a prisão de segurança máxima? Temos. Era praticamente impossível fugir da masmorra. E Paulo e Silas estavam naquela prisão de segurança máxima. Foram presos porque estavam pregando o evangelho. Mas ali a Bíblia fala que Paulo e Silas, eles oravam e louvavam a Deus. E ali toda a cadeia se abriu, quebraram os grilhões da corrente, e Paulo e Elias foram libertados. Então o que nós devemos aprender de Paulo e Elias? A persistência e o fervor na oração. Senhor Jesus. Esse item eu quero fechar, irmãos, como exemplo, para nós pegarmos a experiência de Jacó, a luta de Jacó, a disciplina de Daniel, a intimidade de Davi, a ousadia de Elias e o fervor de Paulo e Silas devem inspirar a nossa própria vida de oração. E aí eu faço uma pergunta: como está a vida de oração dos irmãos? Como está? Como está a sua vida de oração? Senhor Jesus. A oração desses irmãos não era perfeita, mas era real. Deus, irmãos, Ele não busca palavras bonitas, mas Ele busca corações sinceros, para que nós entramos em comunhão com Ele, tá bom? Senhor Jesus, mas para nós termos a experiência de orar, precisamos entender como orar, o que é oração e como orar. Eu quero entrar no item 3, a oração é a respiração da alma, baseado em Colossenses capítulo 4, versículo 2, e 1 Tessalonicenses 5,17, onde fala, orai sem cessar. E aqui, para dizer que a oração é a respiração da alma, essa frase, a oração é a respiração da alma, esta frase é de Charles Spurgeon e de Whitney Lee. Esses dois, ele traz essa oração. A oração é a respiração da alma. É parecida com Martinho Lutero. A oração é o suor da alma. Veja, irmãos, a experiência desses irmãos. Quando eles traz esses ensinamentos para nos ajudar. E aqui eu quero trazer, eu vou ler agora na íntegra, um sermão. Esse sermão foi pregado no século XIX por Charles Spurgeon, um dos príncipes dos pregadores, um dos homens mais proeminentes no século XIX. E sobre esse estudo de Colossenses capítulo 4, versículo 2, ele fala o seguinte, eu vou ler agora na íntegra. Abre aspas. Você não quer nada de Deus? Então eu temo que você não tenha consciência da sua pobreza diante de Deus. Não há alguma misericórdia para pedir a Deus? Então, que a misericórdia do Senhor mostre a você a sua miséria. O que ele quer dizer nessa frase? Se você não tem nada para pedir a Deus, se você não pede misericórdia para Deus, então a sua insignificância é tamanha, a sua estupidez é tamanha, porque você pensa que é alguma coisa. Se você passa muito tempo sem pedir algo para Deus, ou pedir misericórdia para Deus, quem você pensa que é? É isso que ele quer dizer. Aí ele fala, não há alguma misericórdia para pedir a Deus? Então que a misericórdia do Senhor mostre a você o tão miserável que você é. Isso foi dito no século XIX. Olha como é real. E nós, no século XXI, achamos que ainda somos alguma coisa, que podemos, nesse século, hoje, viver sem oração, sem nos conectar com Deus, se relacionar com Deus, ter comunhão com Deus. Se pensarmos isso, somos tolos.
Por isso que ele diz, uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. O nome desse sermão é, uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. Senhor Jesus. O que ele quer dizer? É como dizer uma pessoa que está sem fôlego, uma pessoa que morreu. Uma pessoa que não ora, vive como uma pessoa que está morta, que está sem fôlego, que não respira, alguém que já morreu. Uma pessoa que não ora incessantemente, é alguém que não tem Cristo no coração. E aqui eu quero trazer, dentro desse contexto, a experiência de Paulo, né? Nos remete à experiência de Paulo. Quando ele se converteu, lá em Atos capítulo 9, quando ele caiu do cavalo, quando ele estava indo para Damasco perseguir os irmãos, Deus o derrubou do cavalo e se apresentou para ele. Vocês não lembram disso? Atos capítulo 9? Depois ele levou ele para a casa lá, e ele ficou lá cego. Aí Deus chegou para Ananias e falou assim, Ananias, vem cá meu servo, vai em tal lugar, na rua que chama direita, lá você vai encontrar um homem, de nome Saulo. Quando você o encontrar, você vai saber que é ele, porque ele está orando. Deus quis mostrar para Ananias que o fato do apóstolo Paulo estar orando, quer dizer que ele está vivo no Espírito. Se ele está orando, ele está vivo no Espírito, ele não está morto. Por isso que Charles Spurgeon fala que a oração, né? A oração é o respirar da alma. Uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. Senhor Jesus. Aí, seguindo ainda para concluir aqui o texto de Charles Spurgeon. A oração é o balbuciar do bebê, é o grito do guerreiro. A oração é a última súplica do crente morrendo em Jesus. A oração é a respiração, a palavra de ordem, o conforto, a força e a honra do cristão. Se você é um filho de Deus, irá procurar a face do Pai e viver em seu amor, orando. Ore para que a sua vida seja santa, ore para que a sua vida seja humilde, ore para que a sua vida seja zelosa e paciente. Tenha uma comunhão íntima e direta com Cristo. Olha só, Charles Spurgeon está falando de comunhão íntima, o mesmo que Davi já tinha muito antes dele, o mesmo que hoje nós estamos dizendo, tenha comunhão com Deus, uma comunhão íntima e direta com Cristo, e participe com mais frequência do banquete do seu amor. Por que ele relaciona banquete à oração? Aí nos remete a Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19. Efésios capítulo 3, versículos 18 e 19, que diz assim: a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Desfrutar do banquete do Senhor, do amor do Senhor, por meio da oração, é compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Paulo ora para os crentes efésios para que eles conheçam o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Então, o banquete aqui está relacionado a essa passagem da Bíblia, para que nós tenhamos capacidade, discernimento, de compreender o amor de Deus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Concluindo essa parte final de Spurgeon, ele diz: orem para ser um exemplo de vida e uma bênção aos outros. Meu Deus, os irmãos querem ser um exemplo para os outros? Sim ou não? Eu quero. Querem ter um exemplo de vida? Sim ou não? Sim, Senhor Jesus. Exemplo de vida e uma bênção para os outros. Então, se você orar, você pode ser um exemplo de vida e bênção para os outros. E para que possam viver mais para a glória do seu Mestre Cristo Jesus. O lema para a sua vida e para a minha vida deve ser: perseverai na oração, ou dedicar-se à oração. Eu concluo aqui essa parte de Charles Spurgeon, onde ele traz para nós preciosos ensinamentos sobre orarmos. Senhor Jesus. Aleluia. Eu vou avançar por causa do tempo. 8h36. Por esse tópico aqui, e por esse
e por esse texto que nós lemos e desfrutamos, é fácil nós sabermos se alguém está vivo espiritualmente. Eu falo vivo espiritualmente. É se ele ora, ou se ela ora. Aqui eu quero citar a esposa do irmão Damião, a Maria, não está nem ouvindo. Maria, tá. Ali é a guerreira. Eu sei que ela ora. Acho que é uma das poucas. Irmã, ora. Damião, você é bem-aventurado, porque ela ora. Senão você já era para estar despedaçado. Mas pela oração você está inteiro. É uma irmã que ora. A gente sente isso, eu sinto isso. E é uma irmã que eu tenho total liberdade quando eu chego e falo assim, irmã, quando eu estou aflito, irmã, ora por mim por essa questão, essa e essa questão. Eu sinto que ela ora. Eu estou dando um exemplo publicamente porque é uma irmã que a gente já se conhece há 30 anos, né, Damião? E é uma irmã que ora. É uma irmã que tem se sustentado diante do Senhor. É uma irmã que é modelo das demais. É uma irmã que tem condições de ajudar e admoestar as irmãs mais novas. Porque ela ora. Então é um modelo de irmã. E leva bênção para os irmãos, como já levou bênçãos para mim. Graças a Deus. Se nós não orarmos, nós perdemos a sensibilidade espiritual e morremos lentamente, mortificando nosso espírito. Se não orarmos, nós perdemos a nossa sensibilidade espiritual e morremos lentamente, mortificando o nosso espírito. Se não formos uma igreja de intercessão, irmãos, eu quero trazer essa exortação para os irmãos. Se não formos uma igreja de intercessão, de súplica e de oração, ficaremos como um cachorro correndo atrás do rabo. Já viu aquele cachorro? Cachorro doido? O cachorro fica meio doido. Principalmente aquela raça do show. Ele tem esse tico na cabeça. Ele não tem rabo, fica correndo atrás do rabo. Como sem propósito. Quando ele chega nesse nível, ou sacrifica, ou tem que dar medicação. Nós não podemos ficar como um cachorro, correndo atrás do rabo, como se não tivéssemos propósito. Senhor Jesus, que nós sejamos uma igreja de intercessão, uns pelos outros, de súplica, de oração, para que nós possamos ter propósito, e que a igreja possa avançar, e que nós possamos avançar em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu vou encerrar por aqui. Os últimos 2 pontos eu vou tocar amanhã, também vão fazer parte do devocional, tá bom? Para que a gente possa desfrutar e ganhar mais do Senhor. Vou passar para os irmãos, são 8 e quanto ali? 8, tá certo aquele relógio ali? Quantas horas aí? 31? Ah, então. Venha Espírito. Amém. Então vou prosseguir, tá bom? Quando for 8h45, Ernesto, por favor, que eu estou por aquele relógio. Até aí tudo bem, irmãos? O início e o fim é a oração. Depois eu falei que tudo que envolve, tudo que hoje nós fazemos e vivemos, o fato de nós estarmos aqui é para gerar 4 coisas. Tudo que vier está dentro dessas 4 coisas. Tudo que vier, é isso, está dentro dessas 4 coisas. É aquilo, está dentro dessas 4 coisas. O que é? Relacionamento. Relacionamento com Deus. Precisamos ter relacionamento com Deus. Salmos capítulo 25, versículo 14. Precisamos ter intimidade com Deus. Ter intimidade, conhecer a Deus. A Bíblia fala que quando Deus ele se revelará os seus íntimos. Ter conexão com Deus, nos conectarmos com Deus e termos comunhão com Deus e comunhão com os santos. Tudo se resume nisso aí. O item 4 que eu quero tocar para os irmãos é: então, como orar? Como orar? De acordo com a referência de Colossenses 4, de 2 a 6, orar estando alerta e com gratidão. Orar com vigilância é estar desperto, atento ao que acontece no seu interior e fora de nós e ao redor. Em Colossenses capítulo 4, vamos lá? Perseverar na oração, vigiando com ações de graça. Vigiando aqui é estar em alerta, esperto. Com ações de graça é sendo agradecidos. É você orar sendo agradecido. Ficar alerta significa orar
com discernimento. Quando você ora, nós ganhamos discernimento. Quem ora, vira, se torna uma sentinela espiritual na sua casa, onde você está. Se torna uma sentinela espiritual, que observa o coração e discerne o tempo. Então quem ora, ele se torna uma sentinela espiritual. Ele discerne o coração e observa o tempo. Ele olha o seu interior, ele discerne as coisas do seu interior, e não somente do seu interior, ele discerne também as coisas do exterior, as coisas que estão à sua volta. Então ele consegue ter discernimento. O homem e a mulher que tem experiência de oração, que tem a prática da oração como um exercício de oração, ele tem discernimento, ele é uma sentinela ativa, ele consegue discernir interiormente, ele consegue discernir os seus pensamentos, ele consegue discernir se o pensamento é de Deus ou não é de Deus, ele consegue discernir se um comentário é de Deus ou não é de Deus, ele consegue discernir o exterior, ele consegue ver o mal ou o bem ao seu redor. Queremos nos tornar uma sentinela espiritual. Amém. Senhor Jesus. Ele discerne, quem ora, ele discerne os próprios sentimentos, os ataques do inimigo, as necessidades da igreja e o tempo em que vive. Orar com gratidão é reconhecer o que Deus já fez por meio de Cristo. Amém. Aleluia. Isso é orar com gratidão. Nesse versículo. Por isso que Paulo fala, vigiando com ações de graça, ou sendo agradecidos. É orar com gratidão, é você reconhecer o que Deus já fez por meio de Cristo. A gratidão é o combustível da perseverança. Ela transforma a espera em adoração. Vou falar de novo, a oração é o combustível da perseverança. Senhor Jesus. Ela transforma a espera em adoração. Você está esperando algo, você está adorando, porque ela transforma a espera por aquilo em adoração. Por isso que ela é o combustível da perseverança. Quanto mais você ora, mais você ganha perseverança. Perseverai na perseverança. Quer o resultado? Quer oração. Nós orarmos. Senhor Jesus. Quem ora agradecendo pelo que Deus já fez, nunca se sentirá esquecido quando ainda não recebeu o que espera. Por isso, perseverai na oração, vigiando com ações de graça, sendo agradecido. Quem ora agradecendo pelo que Deus já fez. E o que Deus já fez? Em Efésios também nos ajudar. O que Deus já fez? Orarmos pelo que Deus já fez. Ele nos proporcionou a redenção, nos proporcionou a salvação, nos proporcionou a pessoa de Cristo, todo inclusivo, porque Cristo ele é rico para com todos aqueles que invocam. Nós já temos a pessoa de Cristo, tudo ele já proporcionou para nós, tudo ele já nos deu. Isso é orar agradecido pelo que Deus já fez. Nunca, quando nós oramos dessa maneira, nunca nos sentiremos esquecidos quando ainda não recebeu o que espera. E eu quero quebrar alguns paradigmas. Antes eu quero também primeiro falar da estabilidade espiritual. Mais uma vez, Paulo vem nos ajudar. Quem ora com gratidão não se ofende quando Deus não responde como ele esperava. Irmão e irmã, se você aprender a orar com gratidão, você não vai se sentir ofendido com Deus quando ele não responder de acordo com o que você esperava. Isso acontece muito, e eu tenho muito temor de falar, principalmente quando se vão no meio de nós entes queridos, quando morrem. Pouquíssimos irmãos e irmãs têm discernimento disso. Qual o primeiro sentimento que vem? De chateação e ofensa para com Deus. Mas por que levou? Por que levou? Paulo, no capítulo 4, versículo 2, vem dizer, orando, sendo agradecido, e o vocábulo agradecido aqui, é o mesmo vocábulo que está lá em Efésios, que me fugiu o versículo, é o mesmo vocábulo que quer dizer, agradecido é, se conformar com o que Deus já fez. Então, percebe como é que é profundo isso aqui, por isso que Paulo termina essa carta? Orarmos, isso é ter estabilidade espiritual. Quem ora com gratidão não se ofende quando Deus não responde como esperava.
E aqui eu quero trazer para os irmãos também a experiência de você ter um palco de oração, ou um palco público, ou um palco individual, ou o quarto de oração. Porque o quarto de oração, ele vem nos mostrar as intenções ocultas, e Deus revela a sua direção para nós, geralmente nesses ambientes, no nosso quarto de oração, na nossa intimidade com Deus. Senhor Jesus, eu quero ler um parágrafo aqui, de algo que o Senhor me deu escrever, tá? Dentro desse contexto do quarto de oração, nós orarmos, e dentro desse contexto da estabilidade espiritual. Você quer ser uma pessoa que tem estabilidade espiritual? Sim. Ore agradecido. Ore com o coração cheio de gratidão. Há momentos que ficamos desencorajados porque supomos que Deus não respondeu às nossas orações. Sim ou não? Sim. Acabei de dizer um exemplo. Deus responde todas as nossas orações. É o primeiro paradigma que eu quero quebrar. Deus, ele responde a todas as nossas orações. É impossível ele não responder a ele mesmo, pois temos o Espírito Santo que intercede por nós. Temos também um defensor que intercede junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Como então ele não ouviu o próprio Deus, que é Ele mesmo? Ora bola, se nós oramos no Espírito, o Espírito intercede por nós, então nós estamos orando para Deus, e Ele ouve a Ele mesmo, Ele não ouve a mim. Então como que não vai ouvir Ele mesmo? É isso que está querendo dizer aqui o texto. A questão é que não sabemos orar como convém. Convém a quem? Primeiramente a Deus, em segundo lugar a nós. A tua oração convém a Deus? A tua oração convém a você? É um questionamento. Nós não sabemos orar como convém. Convém nas duas vertentes. Convém a você? Convém a Deus? Um exemplo, vou dar um exemplo bem chulo. O seu filho de 10 anos pede seu carro emprestado. Pai, me dá a chave do carro e vou dirigir. Convém? Não convém. Se você dá, você está sendo negligente. Se você dá, você pode matar pessoas e matar o seu filho. Então a oração nós não sabemos pedir. Muitas das vezes não convém o que nós pedimos. Não convém para o propósito de Deus. E às vezes não convém para nós mesmos. E aí, vamos seguir. Senhor Jesus. Então a oração chega até o trono de Deus atravessada. Nós oramos, pedimos de maneira desajeitada, podeis conhecer a vontade de Deus. Aí o Espírito Santo, antes de chegar no trono de Deus, ele ajeita a oração, entrega para Deus. Isso é fantástico. Então a oração chega até o trono de Deus atravessada, e então o Espírito Santo, que conhece a mente de Deus, ajusta a oração diante do Pai, que frequentemente chega errada. Então Deus responde agindo, não como você pediu, para o seu próprio bem. Ele deu o que é melhor para você. Mas Ele ouve todas as orações. Em Mateus capítulo 7, não vou entrar, vou seguir aqui. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz, projeta para mim, 33, versículo 3, invoca-me e responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Orando, Deus pode trazer à tona coisas que não sabemos, irmãos. Coisas que desconhecemos. Pode trazer promessas, pode trazer revelações, pode trazer desdobramentos do seu futuro. Basta você orar. Coisas extraordinárias Ele pode apresentar para você. Mas também pode revelar ou deixar claro as intenções do nosso coração. Ele pode revelar sujeira, algo que você talvez não gosta. Tem aquela característica ruim que você sabe que você tem. O que nós fazemos? Nós fazemos de tudo para esconder aquela característica ruim. Mas Deus sabe. Deus, Ele esquadrinha o nosso coração e conhece todo o nosso ser. Mas eu digo para você, se você se tornar uma pessoa de oração, Ele vai expor essas coisas. Do mais interior, mais íntima que seja, Ele vai expor. Por isso que em Mateus capítulo 6 Ele fala, entra no teu quarto, em segredo, fecha a porta e ore. Ele está falando de intimidade, tem um aspecto físico de entrar no quarto mostrando intimidade. Ele está contrapondo aos fariseus que oravam em praça pública, mas está dizendo também, ore em espírito, para que a oração possa chegar até mim. Senhor Jesus.
Mas também pode revelar ou deixar claro as intenções do nosso coração. Pode trazer coisas horrendas que estão em nós, que às vezes não conhecemos. Um lugar de oração pode mudar a nossa vida. Vamos falar comigo? Um lugar de oração pode mudar a nossa vida. Mais uma vez, um lugar de oração pode mudar a nossa vida. Aleluia! Jesus também nos ensina a orar, dizendo assim, lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Primeiro paradigma que eu quero quebrar. Segundo, já quebrou o primeiro. Deus, ele ouve todas as nossas orações. Ele só não atende como você quer que ele atende. Pega o exemplo do carro. Eu já contei o caso do irmão. E não vou contar. Já contei o caso do irmão, vou encerrar com esse caso, só vou por cima. Ele vivia uma vida desgraçada. E uma vez eu dei carona para ele. E nós pegamos um engarrafamento lá do plano para cá. E ele estava do lado do meu lado e falou assim, irmão, ore por mim que eu preciso conseguir um emprego melhor. Eu estou dando um exemplo aqui, desse segundo paradigma. Ore que eu preciso de um emprego melhor. Aí eu falei para ele, por que você quer um emprego melhor? Porque eu quero servir o meu Deus. Eu quero viajar mais para a cidade. Na época nós viajávamos para a pregação do Evangelho, Catalão e essas cidades aí. Ouvidor, Três Ranchos. Nós viajamos. E ele, eu quero servir o Senhor, ter mais tempo para servir o Senhor. E babá. Então vamos orar. E ali naquele trânsito nós começamos a orar. E eu passei um ano orando por ele. Com ele. Um ano. Eu me arrependo de ter orado. Porque Deus, de tanto você pedir, Ele dá para ver você quebrar a cara. Muitas das vezes. Eu vou dar isso para esse menino está me perturbando demais. Por causa da sua fé, menino. Por causa da sua tamanha fé, eu vou te conceder isso. E ele concedeu. Esse irmão passou no concurso. Pelo tempo que ele estudou, ele não passava. Ele não passaria. Foi Deus, foi milagre. Deus deu a ele o que ele queria, mas não era o que Deus queria. Primeiro, quando tomou posse, que ganhou 10 vezes mais do que ganhava, virou as costas para o Senhor, e para a igreja, e para mim. Isso é para mostrar um exemplo clássico sobre esse aspecto da oração. Deus, ele até concede, mas ele muitas das vezes responde a oração te dando o que é necessário, o que é melhor para você. Existe até um jargão militar que diz, cuidado com o que você pede, senão você pode ganhar. Concluindo, tá bom? Vou concluindo. Em 1 João capítulo 5, versículo 14, diz assim, nós já lemos. Eu vou quebrar agora o terceiro paradigma. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, Ele nos ouve. Não diz que Ele atende, mas Ele ouve. Em Mateus capítulo 7, também é dito, todo o que pede, recebe. Aí a gente completa, o que pede, mentira. Mateus capítulo 7 fala, todo o que pede, recebe. Só não vai receber talvez o que você pediu, mas recebe. Aí o que nós tudo que pede, recebe o que pede. Mentira, eu acrescentei. Tudo que pede, recebe o que é necessário para você. Aí dá um exemplo, como eu dei esse exemplo. Vou te dar isso aqui, meu filho. Você vai quebrar a cara, mas eu vou te dar. Todo que pede, recebe, de acordo com a minha vontade. Se convém com a minha vontade, e convém para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, eu vou te conceder. Caso contrário, não. Amanhã a gente conclui.